Pensando nas eleições do ano que vem, começo hoje a publicar uma série de mensagens sobre cristianismo e política. Meu objetivo é ajudar os cristãos brasileiros a se prepararem para os intensos debates que ocorrerão numa das eleições mais difíceis e decisivas da nossa história. Julguei por bem, devido à sua pertinência, apresentar alguns dos pontos de vista políticos de um pregador pelo qual tenho profundo respeito, que a muitos surpreendeu pelo que falou numa conferência em 1975, dirigida a uma audiência reformada e interessada pela tradição calvinista de espiritualidade. Seu tema naquele dia foi o cristão e o Estado em épocas revolucionárias. Essa palestra faz parte da série de mensagens proferidas por Martyn Lloyd-Jones nas conferências Puritana e Westminster, entre 1957 e 1978, que foram traduzidas e apresentadas ao público brasileiro no livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, publicado em 1993 pela editora Peixe. Vamos ao que ele falou naquela ocasião. Primeira citação, abre aspas. Karl Marx é essencial para o entendimento do nosso século. O que quer que pensemos das suas ideias, Karl Marx era um homem extremamente capaz, que pensava nesses problemas com muita profundidade, tanto nos aspectos políticos como nos sociais. Fecha aspas. Segunda citação, abre aspas. O meu parecer é que essa associação entre a Igreja e o Estado foi responsável por muitas calamidades diretamente, e também foi a causa das violentas reações que elas produziram. Vimos como isso produziu tão violenta reação na França. Preste atenção no que ele vai dizer agora. É muito difícil desligar o antagonismo para com o rei do antagonismo para com a igreja. Isso porque ambos eram um. É o Brasil de hoje. Assim, quando as pessoas se revoltam contra o rei, revoltam-se contra a igreja. Fecha aspas. Terceira citação, abre aspas. Como cristãos, nunca devemos deixar que pensem de nós que somos meros defensores do status quo. Não seria verdade que o anglicanismo no século passado tão somente dava a impressão, como se tem dito, de ser o partido conservador em oração? Devemos ter muito cuidado para não dar a impressão de que estamos sempre do lado do poder oficial e das autoridades existentes. Acaso os evangélicos conservadores dos Estados Unidos têm claro entendimento neste aspecto em sua atitude para com os negros? Encontrei-me com alguns que baseiam a sua atitude geral para com os negros no fato de serem eles descendentes de Cão. Podemos ser enganosamente impelidos a uma situação na qual somos considerados como meros defensores e advogados do status quo. Assim, foi-se popularizando a impressão de que ser cristão, e mais especialmente ser cristão conservador, significa ser tradicionalista e advogado do status quo. Creio que isto explica o nosso fracasso neste país em fazer contato com as classes trabalhadoras. Neste país, Inglaterra, o cristianismo tornou-se movimento da classe média. Preste atenção nisso. Examinando a história, parece-me que um dos maiores perigos que confrontam um cristão é o de se tornar um conservador político e um adversário das reformas legítimas e dos legítimos direitos do povo. Fecha aspas. Quarta citação, abre aspas. Na história, nada é mais claro que a constante existência de uma tensão entre liberdade e ordem. Esse é o grande problema. Olha o que ele vai dizer agora sobre os reformados. Estarei certo quando opino que o perigo do calvinismo é sempre o de exagerar na ênfase à ordem, aquela história do bandido bom e bandido morto. O arminianismo exagera na ênfase à liberdade. Olha a paulada que ele dá no neoliberalismo. Ele produziu o conceito de laissez-faire na economia e sempre introduz desigualdades. Alguns ficando enormemente ricos, olha o combate à concentração de riqueza, e outros desfalecendo na pobreza e na privação. Essa perspectiva, que é essencialmente arminiana, sempre leva a uma reação. Caos primeiro, e depois uma reação violenta, acabando numa ditadura de esquerda ou de direita, fecha aspas. Quinta citação, abre aspas. Outra observação geral. Neste ponto,
é que a falta de interesse político e social da parte dos cristãos pode muito definidamente afastar as pessoas do evangelho e da igreja. Apresso-me, por outro lado, a acrescentar que uma demonstração de grande interesse por questões políticas e sociais jamais consegue atrair gente para o cristianismo. Fecha aspas. Sexta citação, abre aspas. É evidente que a tentativa de reformar as pessoas pelas leis do parlamento sempre falhou. E o estado do mundo hoje prova que isso nunca pode ter êxito. Fecha aspas. Sétima citação, abre aspas. O mundo jamais poderá ser reformado. Jamais. Isso é absolutamente certo. Um Estado cristão é impossível. Todas as experiências falharam, tinham de falhar. Somente o Apocalipse pode curar os males do mundo. Você nunca poderá produzir cristãos pelas leis do parlamento. Nunca poderá cristianizar a sociedade. A ideia de que você pode impor uma vida cristã a pessoas não cristãs é uma contradição do ensino cristão. Não obstante, o governo, a lei e a ordem são essenciais porque o homem está em pecado. E o cristão deve ser o melhor cidadão do país. Entretanto, como todos são pecadores, a reforma é legítima e desejável. O cristão deve agir como cidadão e fazer a sua parte na política e noutras questões, a fim de conseguir as melhores condições possíveis. Veja a nota de esperança. Mas sempre devemos lembrar, agora, o realismo bíblico, que a política é a arte do possível. E assim o cristão deve lembrar-se, ao começar, que só poderá conseguir o possível. Porque é cristão, deve trabalhar pelo melhor possível e contentar-se com o que é menos que plenamente cristão. Fecha aspas. Oitava citação, abre aspas. O cristão não somente não se entusiasma, ele nunca deposita suas esperanças nas leis do parlamento, nem em qualquer reforma, nem em qualquer melhoramento. Ele acredita em melhoramento, mas não põe as suas esperanças nisso. Observe como que ele é dialético, sempre procurando apresentar os dois lados da verdade. Nunca se anima demais, nem fica entusiasmado demais. Muito menos fica fanático ou intolerante quanto a estas questões. Fecha aspas. Olha, eu deixo com você 3 perguntas. Primeira, o que os pontos de vista políticos de Martin Lloyd Jones têm a dizer sobre a relação da igreja com o Estado no nosso país? Segunda questão, Martin Lloyd Jones seria hoje poupado da pecha de esquerdopata? Terceira e última questão, é justa e atual a crítica que ele fez ao movimento conservador? Eu quero dizer que eu subscrevo tudo o que ele falou e me impressiona o quanto a sua mensagem tem muito a dizer para o nosso país e o estado das igrejas evangélicas brasileiras.